Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor e pastor Oséias e é uma alegria imensa poder voltar aqui com vocês para estudarmos mais um tema escatológico do Antigo Testamento. Dessa vez, a purificação de Jerusalém e do templo no livro do profeta Ezequiel. Nestes vídeos, nós estamos aprendendo que a esperança escatológica entre os hebreus nasce em grande medida das experiências de ruptura, perda e deslocamento vividas pelo povo, especialmente durante o exílio babilônico e o período pós-exílio. A destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. não representou apenas uma derrota política para eles, mas uma sincera crise teológica. Como compreender a fidelidade de Deus diante da ruína no lugar que simboliza a sua presença? Nesse contexto, os profetas passam a reinterpretar a história e a projetar o futuro como o espaço de restauração, purificação e renovação da relação entre Deus, o povo e toda a criação. Os textos de Ezequiel, capítulos 40 a 48 e Zacarias 14, expressam essa esperança por meio de imagens arquitetônicas cósmicas e litúrgicas. Em suas profecias, mensagens e visões, Jerusalém e o templo não são apenas reconstruídos fisicamente. Eles são teologicamente ressignificados como símbolos de uma adoração purificada, de uma ordem moral restaurada e de um governo divino justo. Veremos na lição de hoje que tais visões não devem ser lidas apenas como projetos arquitetônicos ou previsões literais, mas na verdade como construções simbólicas que organizam a fé, a identidade e a esperança de um povo ferido pela sua história. Então prepare-se para, mais uma vez, ter a sua fé fortalecida e a sua compreensão sobre a soberania de Deus ainda mais ampliada, percebendo que a restauração divina é muito mais profunda do que eu e você podemos imaginar. No tópico 1, vamos estudar o contexto histórico e literário de Ezequiel, falando de exílio, visão e esperança. Imagine um arquiteto renomado, exilado em uma terra estrangeira e que recebe uma visão detalhada de um templo magnífico, muito além de qualquer construção humana que ele tenha conhecido. Ele não tem acesso a materiais, nem a trabalhadores para poderem realizar esta obra. Mas a visão é tão real e tão precisa que ele começa a descrevê-la minuciosamente, metro por metro, detalhe por detalhe. Essa visão não é apenas um sonho, mas uma promessa de restauração e um novo começo para o povo que perdeu tudo. Assim foi Ezequiel, um sacerdote e profeta deportado para a Babilônia junto com os cativos, que em meio a toda a desesperança do exílio recebeu de Deus a planta de um futuro glorioso. O profeta Ezequiel atuou entre os exilados na Babilônia. Ele agiu ali aproximadamente entre os anos 593 e 571 a.C. Isso já descrito em Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 3. Sendo que ele mesmo, um sacerdote que estava lá como mais um dos cativos antes da destruição final de Jerusalém. E sua formação sacerdotal explica o cuidado com os detalhes culturais, com as medidas e as estruturas do templo, coisa que ele conhecia muito bem. Historicamente, Ezequiel fala a um povo sem terra, sem rei e sem santuário, cuja identidade religiosa passava por readaptações constantes para não desaparecer no exílio. Não tinha templo, e agora? Como vamos cultuar? Como vamos adorar? Então, a esperança escatológica que Ezequiel apresenta aqui nasce da necessidade de reconstruir sentido em meio ao colapso que eles viviam naquele momento. Em Ezequiel 40, o profeta é conduzido em visão à terra de Israel e encontra um homem cuja aparência era como de bronze, que tinha na mão um cordel de linho e uma vara de medir. Ezequiel 40, versículo 3. Na literatura exílica e pós-exílica, essa figura funciona como um mediador revelatório, alguém semelhante aos anjos intérpretes, presentes na literatura apocalíptica posterior, que surge no período de Daniel aproximadamente, mas que já se manifesta aqui no texto de Ezequiel. O conjunto de linguagem técnica e simbólica em Ezequiel deixa claro para a sua audiência que a restauração não será fruto de improviso humano, mas de uma ordem divina cuidadosamente estabelecida. Teologicamente, essa visão aponta para uma restauração que transcende o simples retorno geográfico. Trata-se de um novo começo, onde o espaço sagrado é reorganizado para refletir a santidade, a justiça e a presença ordenadora de Deus. A intenção histórica do texto
dialoga com o anseio dos exilados por uma reconstrução. E a sua dimensão escatológica projeta em uma realidade futura ideal que ultrapassa as possibilidades daquela época e do pós-exílio. Isso, então, nos chama a uma reflexão e uma decisão de ação em relação a momentos de crise e desolação em nossas vidas. Como nós temos feito? Temos buscado a visão de Deus para a restauração daquilo que está ruim? Como a história de Ezequiel pode nos inspirar, pode nos direcionar a crer que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano de reconstrução e realmente um novo começo para nós, mesmo que tenhamos cometido erros, que tenhamos levado a muitas tragédias. Bom, no tópico 2, vamos falar sobre o templo medido, a adoração, justiça e liderança renovadas. Outra história para refletirmos. Imagine aqui um arquiteto que, ao projetar um novo edifício, não se preocupa apenas com a estética, mas com cada detalhe funcional desse edifício, garantindo que cada espaço sirva a um propósito específico e promova a ordem e a justiça. Ele cria um sistema onde a corrupção é impossível e a integridade é a base de tudo. Assim é o templo medido por Ezequiel. Não é apenas uma construção física, mas um projeto divino para uma sociedade onde a adoração é pura, a justiça dela é inabalável e a liderança é íntegra. É um convite a repensar a nossa própria estrutura de fé e de vida. Nos capítulos 41 a 46 e também no 48, Ezequiel descreve minuciosamente cada parte do templo, seus átrios, câmaras, portas e funções. Esse cuidado, cheio de recursos literários e simbólicos, não é mero excesso de detalhe, mas uma estratégia teológica. O espaço sagrado reflete a ordem moral desejada por Deus, como podemos ver em Ezequiel 43, versículos 10 a 12. Diferentemente do templo pré-exílico, corrompido pela idolatria e pela injustiça social, conforme Ezequiel capítulos 8 a 11 e Jeremias capítulo 7, versículos 9 a 11, o novo templo é organizado para impedir abusos, separando claramente o sagrado do profano. Ezequiel 42, 20 e 44, 23 deixa isso muito claro. Historicamente, essas descrições respondem às falhas da liderança política e religiosa anterior ao exílio, descritas em Ezequiel 22, versículos 26 a 29, e Ezequiel 34, versículos 1 a 4. Em Ezequiel, nos capítulos 45 e 46, o papel de quem governa é limitado, evitando a exploração do povo e garantindo justiça econômica e social, descritos no capítulo 45, 8 a 10, no capítulo 46, 16 a 18, por exemplo. A restauração do culto está inseparavelmente ligada à restauração da ética, em Ezequiel 33, 13 a 14, 14 a 16 e 18, 30 a 32. Nas tradições religiosas dos hebreus, repensadas e forjadas nos desafios do exílio, o ritual deixa de ser apenas um fim em si mesmo e torna-se um meio de reeducar o coração e a sociedade, também descritos em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, e no Salmo 51, versículos 16 e 17. No Novo Testamento, essa relação entre templo, moral e liderança são materializados no discurso e na vida do Senhor Jesus, que purifica o templo, denunciando a corrupção do culto, em Mateus 21, versículos 12 e 13, e redefine o espaço sagrado em torno de sua própria pessoa, em João, capítulo 2, versículos 19 a 23. A reciprocidade aqui não é arquitetônica, mas teológica. O verdadeiro templo está ligado à justiça, à presença de Deus e à restauração da vida comunitária. Então reflita sobre a sua própria vida e sobre a comunidade da qual você faz parte. Existem áreas onde a medida de Deus precisa ser aplicada para purificar a adoração, restaurar a justiça e renovar a liderança? Como você pode ser um agente de Deus no meio dessa purificação e restauração em seu contexto? E, no tópico 3, as águas vivas e o reino universal serão um tema abordado, falando da vida, cura e do governo de Deus. Imagine uma fonte de água cristalina que brota de um lugar inesperado, transformando um deserto árido em um jardim exuberante. Essa água não apenas irriga a terra, mas cura doenças, faz árvores frutificarem e traz vida onde antes havia só morte. Assim, são as águas vivas que brotam do templo na visão de Ezequiel e a promessa de um reino universal em Zacarias. Uma torrente de vida e de cura que alcança toda a criação, transformando todo desespero em esperança e toda morte em vida. É a promessa de que a presença de Deus traz restauração completa. Reservamos um tópico específico para Ezequiel 47, pois esse capítulo apresenta uma das imagens mais poderosas
de toda a Escritura acerca da esperança escatológica. Águas que brotam debaixo do templo. Fluem para o leste, descem até o Vale do Jordão e chegam ao Mar Morto, tornando suas águas saudáveis, como Ezequiel 47, versículos 1 a 9 descreve. Esse recurso literário é uma inversão simbólica intencional. Do lugar da morte nasce vida. Sua audiência sabia que essa visão falava de sua história, um povo marcado pela esterilidade do exílio e pela perda do seu futuro. As margens do rio tornam-se férteis, árvores produzem frutos continuamente e suas folhagens servem para a cura, conforme Ezequiel 47:12 descreve. Essa imagem conecta adoração e criação, culto e vida cotidiana. Teologicamente falando, aponta para uma restauração que alcança não apenas Israel, mas toda a criação. No Novo Testamento, há clara reciprocidade literal em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, onde o rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, curando as nações. Zacarias 14, situado no contexto pós-exílico, no final do século 6 a.C., amplia essa esperança para uma dimensão ainda global. Jerusalém é apresentada como centro espiritual e político de um reino governado pelo próprio Deus. Zacarias 14, versículo 9. As nações sobem para adorar e até os objetos mais comuns tornam-se santos, conforme Zacarias 14, versículos 20 e 21. Historicamente, esse texto expressa o desejo de um povo pequeno e também vulnerável por justiça universal. Escatologicamente, projeta um futuro em que Deus reina plenamente sobre toda a terra. Essa visão dialoga, por exemplo, com Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 e Apocalipse 11, versículo 15, onde o senhorio de Deus e de Cristo é reconhecido universalmente. As águas vivas de Deus estão fluindo em nossa vida. Nós temos de fato permitido que essa corrente de vida e de cura transforme as áreas áridas do nosso coração e de todo o nosso entorno. Como nós podemos ser canais de bênção, canais dessa água da vida para levar vida e restauração a outras pessoas, testemunhando o governo de Deus que se estende a toda a criação, a começar por nós. Essa é outra demanda que precisamos responder. E para concluir nosso estudo sobre a purificação de Jerusalém e do templo, através das lentes de Ezequiel 40 até o 48 e Zacarias capítulo 14, vimos que essa não pode ser reduzida a um projeto arquitetônico ou uma expectativa meramente nacionalista. Na verdade, se trata de uma construção teológica e cultural nascida da dor do exílio e da esperança do pós-exílio, na qual adoração, justiça e liderança ética, acompanhada de uma vida plena, estão profundamente interligadas, conectadas umas com as outras. Ainda vimos que essas visões escatológicas dadas aos profetas do Senhor organizam a fé do povo, reinterpretam a história e apontam para um futuro em que Deus restaura não apenas um lugar, mas toda a vida. Assim, Jerusalém e o templo tornam-se símbolos de uma esperança que ultrapassa o tempo, culminando no Novo Testamento, na promessa de um reino definitivo, justo e vivificador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essas verdades nos tragam paz, confiança e um renovado senso de propósito em nossa vida de fé diante do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu ministério, sua família.